uma mensagem que está registrada em Romanos, capítulo 5, versículo 20, a qual nós vamos estar Romanos, capítulo 5, versículo 20. Para você. Muito bem. Romanos, capítulo 20, eu quero tirar o tema deste versículo que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos repetir? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mais uma vez. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Glória a Deus. Queridos, para nós entendermos a dimensão, a profundidade, a essência deste tema que está contido neste versículo, nós precisamos entender o que é o abundar o pecado. Em 2 João, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então aqui nós, para entendermos o pecado que abundou, nós temos que voltar um pouco atrás. Então a lei foi colocada para o homem, para que o homem viesse obedecer. E se não obedecer, ele era punido, era castigado. Mas a lei, queridos, não é somente o decálogo dos 10 mandamentos. Se nós estudarmos, nós vamos entender que além dos mandamentos que está ali na lei mosaica, havia 613 preceitos que também tinham poder de lei. Então a lei, ela veio, mas ela não solucionou o problema do homem. A lei, ela condenava o homem. Por quê? Porque o homem não conseguia cumprir com o decálogo e nem com os preceitos da lei. E todas as vezes que ele errava um mandamento, ele era culpado de todos os outros mandamentos e preceitos. Como que o homem seria salvo? Como que ele seria justificado? Se ele errasse um pecado somente, ele estaria condenado, ele estaria perdido. Então a lei, queridos, não serviu para redimir o homem. A lei serviu para condená-lo. A lei não serviu para restaurá-lo. Restaurar do que? Nós vamos estar buscando à luz da Bíblia. Que restauração é essa que a Bíblia ensina que Deus está trabalhando no decorrer da história, dentro da sua revelação progressiva? Porque Deus revela a nós o seu amor, o seu perdão, o seu plano, o seu propósito de maneira progressiva. Então, amados, aqui Deus revela, Deus dá a lei para Moisés, para que o povo viesse ser restaurado, mas não levou a esta restauração. Por quê? Porque tinha uma natureza pecaminosa que o homem estava trazendo em sua carne. Essa natureza fazia parte da sua vida, fazia parte do seu instinto, fazia parte do seu comportamento, fazia parte das suas escolhas, fazia parte dos seus desejos, fazia parte do seu destino, estava impregnado do seu ser. Aleluia! Porque através de Adão eles herdaram este pecado. Por isso diz a Bíblia que o pecado abundou. Abundou-se o pecado.
Mas e a lei? A lei não foi Deus que deu? Sim, a lei foi Deus que deu. Nós não estamos falando contra a lei. Paulo diz que a lei é boa. Paulo diz ao seu discípulo, ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo: a lei é boa, agradável e santa. Amém? A lei é boa, agradável e santa. Então não temos nada contra a lei. O problema é que o homem tinha uma natureza pecaminosa, e aquele pecado que estava em sua carne era muito mais forte e não fazia ele conseguir ser um cumpridor da lei. Amém? Glória a Deus. Paulo diz na sua epístola em Gálatas capítulo 3 versículo 23, diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nele encerrados para essa fé que de futuro haveria de receber. Então havia um jugo, havia um peso, havia uma dificuldade, mas havia uma esperança de uma fé que ainda viria, e essa fé nós faríamos vencedores. Diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 4 versículo 5, que vindo a plenitude dos tempos, Jesus veio, nascido de mulher, para cumprir com a lei, a fim de nos tirar debaixo do jugo da lei, a qual o homem estava e não conseguia cumprir, a qual a mulher estava e não conseguia se redimir, a qual a civilização judaica estava debaixo da lei, mas continuava distante de Deus, continuava sendo escravizada e condenada por nenhuma vida é salva pela lei, ninguém conseguiu ser justificado pela lei, porque a lei dependia de você praticar algo, a lei dependia de você levar um animal de um ano para que os seus pecados então fosse coberto por a sangue daquele animal. Porém aquela atitude estava mostrando uma tipologia, estava mostrando para o futuro Jesus, o Cordeiro de Deus, sem pecado, imaculado, que seria morto na cruz pelo nosso pecado, para que então a natureza de Cristo, o pecado, e cumprir os mandamentos do Senhor. Nós vamos ler versículo 24: a fim de que Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Era impossível a lei. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante aos pecados, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quero eu refletir com os irmãos aqui uma parte desse versículo que vai dar uma luz àquilo que nós queremos trazer aos amados. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Precisamos entender isso aqui. Para nós compreender que o pecado abundou, nós precisamos entender o que é a lei estava enferma pela carne. Se nós lermos em Gálatas capítulo 5, 17, diz Paulo em sua epístola: se pela ofensa de um e pelo meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e
e o dom da justiça reinarão em Cristo por meio de um só homem, a saber, Jesus Cristo. Então, amados, Adão foi um homem a qual Deus colocou nessa terra, e através dos animais que foram dados aos homens, ali houve a multiplicação. Deus queria trazer a sua imagem e semelhança a esta terra, através da procriação de Adão e Eva, a sua imagem e semelhança fosse expandindo-se nessa terra, através da criação do homem com a mulher. Porém, a matriz foi corrompida com o pecado. O texto diz que a matriz, Adão e Eva, se corromperam, e através dessa corrupção, através desse erro, através desse fracasso, através dessa ruína, através dessa perda, através desta distanciamento do Senhor, isso passou para toda a carne. Eu e você, nós carnalmente falando, nós somos descendentes de Adão, nós somos descendentes de Eva na carne, no sentido de que temos uma tendência para o erro, sim ou não? Na carne nós temos uma tendência para o pecado. A Bíblia diz que a carne inclina para as coisas do mundo, a carne inclina para as coisas do pecado, a carne inclina para a inimizade, a carne inclina para brigar, para discutir, para ter inveja, para ter dissensão. Isto é obra da carne. Isso é uma herança que o homem herdou através da matriz que foi corrompida, Adão e Eva. E é para isso que, então, querido, todos nós, toda a humanidade herdou isso. O homem terminou destituído da glória, da presença de Deus. Em Romanos diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Através de Adão, todos aqueles que foram nascendo herdaram isso. Todos aqueles que foram vindo ao mundo herdaram isso. Os nossos avós herdaram isso. Os nossos bisavós herdaram essa herança com tendência ao pecado, à carnalidade, a mentir, a roubar, a prostituir. Isso é uma herança adâmica, que a matriz foi corrompida com o pecado. E é para isso então que Jesus manifestou ao mundo. Se o primeiro Adão trouxe tudo isso, agora o último Adão, conforme a Bíblia diz, ele veio para trazer justiça. É esta a razão, queridos, que quando o Senhor Jesus veio a este mundo, não foi pela vontade do homem que ele foi gerado no ventre de Maria, porque se ele fosse gerado pela vontade do homem, também esta semente seria corrompida, esta semente seria tendenciosa, esta semente também seria inclinada para a herança adâmica. Então Deus disse: olha, José queria deixar Maria. José soube que ela estava grávida, estava coabitando com ela, não estava casada, mas à noite, passou-se os dias, ele viu uma diferença, viu algo estranho. Eu não quero expor minha mulher, então eu vou largá-la de madrugada, vou sair quietinho e vou embora. O anjo falou para ele: José, não faça tal, porque o que está sendo gerado no ventre de Maria não é pela vontade do homem, não é questão, mas é o Espírito Santo, o Verbo encarnado, que se fez carne para ter uma natureza santa, pura, aleluia, para nos redimir, queridos, desta natureza carnal. Era necessário que Jesus manifestasse, fosse gerado pelo Espírito Santo, sem pecado, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Bendito o nome de Jesus. Então, queridos, por isso que há uma luta muito grande na vida do homem. Há uma luta interna, interior. Paulo, em um momento da sua vida, da sua conversão, diz: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Daquilo que eu quero, eu não consigo. Porque havia uma guerra. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito contra a carne.
a transformação de Deus agora para trazer a natureza de Jesus em mim começa na dimensão do meu espírito, não começa na minha carne. Não, Deus começa de dentro para fora, é no meu espírito. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, tem herança adâmica, mas o que é nascido do espírito é espírito. E o que é nascido do espírito não sabe de onde vem o espírito e nem para onde vai. Assim é como aqueles que é nascido pelo Espírito Santo de Deus. É como o vento. De onde vem o Espírito? Não sei. Para onde ele vai? Também não sei. Mas eu sei que a minha vida mudou. Minha vida transformou. Minha vida foi regenerada. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Então, queridos, diz não, Gálatas capítulo 5, versículo 7. Se pelo meio de um só homem reinou a morte, Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Aleluia! Então aqui há uma promessa. Se Adão não trouxe a morte para todos, se através de Adão trouxe a condenação para todos, então aqui é uma promessa que através de Jesus Cristo também o dom da justiça reinarão em nós, em vida. Em vida. Coisa linda. A Bíblia diz que o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus é justiça, paz e amor. Queridos, quando o meu espírito está conectado com Deus e a minha vida é transformada, eu consigo vencer a força dessa carne. Amém? Eu consigo vencer os impulsos dessa carne. Eu consigo vencer a falta de perdão, aquela força para que procura me puxar para trás. Agora eu tenho um encontro com o Senhor e a minha vida é transformada. A graça de Deus vem sendo derramada sobre a minha vida. Eu agora sou capacitado pelo Senhor para vencer os impulsos, o desejo, a vontade, o querer, tudo aquilo que quer me puxar para trás. Eu sou revestido por Deus para conseguir vencer e obedecer os preceitos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar então sobre este novo nascimento no Espírito. Vamos parar aqui um pouco, é interessante. O novo nascimento no nível do nosso Espírito. Nascimento não acontece na alma. O nascimento não acontece no coração. O nascimento acontece no nosso Espírito. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo faz gerar no Espírito, através da palavra, a natureza de Jesus. O Espírito Santo faz gerar no meu espírito a natureza de Jesus através da palavra. O Espírito Santo é aquele que gera vida, queridos. Se você ler em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Essa palavra pairar, não é que ele estava ali só como um vento sobre, acalmando as ondas. Essa palavra no original quer dizer que ele estava ali para colocar em ordem o caos. Essa palavra quer dizer que ele estava ali para gerar uma ordem, vida novamente. Amém? Quando Maria foi gerar Jesus, o Espírito Santo estava ali para ser gerado Jesus, para que cumprisse o propósito do Pai. Amém? Glória a Deus. Então o Espírito Santo, amado, ele gera em nós. Quando eu ouço
ouço a palavra de Deus, e eu tenho um coração receptível à palavra de Deus, aí o Espírito Santo tem uma terra fértil para trabalhar na vida do homem. O homem sem Deus, ele está morto espiritualmente, mas quando ele ouve a palavra de Deus, como Jesus disse, mesmo que esteja morto, se ouvires a minha palavra, viverá. Quando eu ouço a palavra de Deus, o Espírito Santo já está lá, ele está sobre a vida do homem sem Deus, não está dentro dele, mas está sobre ele, assim como ele estava sobre as águas do abismo do caos. Por mais que o homem esteja uma vida miserável, a mulher uma vida miserável, o Espírito Santo está lá sobre ele, sobre ela, usando alguém com uma palavra, com um propósito de gerar mudança, de trazer vida para o seu espírito, para que ele tenha um relacionamento com Deus, para que ele possa vencer a natureza adâmica que está impregnada na sua carne. Então, quando ele ouve a palavra de Deus, Jesus disse que aquele que ouve a palavra de Deus e a recebe, recebe ao Senhor. Aquele que ouve a palavra de Deus e a rejeita, rejeita ao Senhor. Mas aquele que ouve, crê no seu coração e conversa com a sua boca, que ele será salvo. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Então, querido, Deus move os céus em favor, Deus move os céus em favor da mulher. Deus usa os seus filhos aqui para transmitir a palavra, mas o Espírito Santo está pairando sobre esta terra, procurando vidas para transformar, para libertar, para resgatar, para transformar a sua natureza adâmica com a natureza cristocênica, para que eles sejam salvos em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. A graça, queridos, ela sempre esteve presente. Mesmo no tempo da lei, se nós olharmos a vida de Davi, Davi estava no tempo da lei. No tempo da lei, o pecado que ele cometeu era a morte, mas a graça de Deus manifestou uma fagulha do seu brilho, da sua misericórdia, e Davi foi resgatado, Davi foi restaurado, Davi foi perdoado, mesmo no tempo da lei. Por isso que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Ali estava uma fagulha, Deus mostrando o que seria no futuro, o que seria após a sua morte. A Bíblia diz que, Hebreus capítulo 7, versículo 12, que quando a mudança de sacerdócio, é necessário que a lei seja mudada. Então, que os irmãos entendam que o sacerdócio dado a Arão por Moisés, a tribo de Levi, somente essa tribo poderia exercer o sacerdócio. Dentro de uma lei, dentro do decálogo, dentro dos preceitos, não podia sair fora daquilo. Agora Jesus, diz a Bíblia que a lei e os profetas vieram até João, Lucas 16. Mas agora Jesus chega, o sumo sacerdote, não da linhagem de Levi, não, mas segundo a ordem de Melquisedeque, da tribo de Judá veio Jesus. Então Jesus agora é o sumo sacerdote, e ele chega e ele começa a mudar alguns paradigmas. Ele começa a quebrar algumas questões da lei que era só para condenar, porque a Bíblia diz que ele veio para tirar o jugo da lei. Não é que Jesus é contra a lei, não, é que o homem não poderia cumprir.
Alguém pode pensar, tá, mas na graça tudo ficou mais fácil, tudo ficou mais leve, né? Porque é graça sobre graça, graça suplantou. Nós vemos as mudanças que teve através de Jesus, o novo sacerdócio, uma transformação na nossa vida, ao Ele nascer em nós, nascer no nosso espírito, e gerar em nós a vida espiritual, a vida abundante, a vida com alegria, a vida com gozo, a vida de amor, a vida de paz, uma vida que eu tenho facilidade para perdoar, uma vida que eu tenho facilidade para renunciar pecados, uma vida que eu tenho facilidade para me render na presença de Deus, porque o Espírito do Senhor tem liberdade no meu espírito para trabalhar na minha vida e me fortificar, me dar renovo, me dar força, me dar capacitação para me orar, para me buscar, para me chorar, para me render diante do Senhor, porque o Espírito Santo tem acesso ao meu espírito, eu tenho vida, e vida abundante no meu espírito. Então agora eu não sou mais um perdedor, eu não sou mais um derrotado, eu não sou mais um fracassado, mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque a nossa vida agora está sendo mudada a cada dia. Diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus deu a uns por apóstolos, deu a outros dons para profetas, deu a outros para pastores, mestres, para quê? Para que a igreja possa crescer até a estatura de Cristo. Querido, nós temos um padrão de crescimento. Cada dia nós temos que melhorar, parecer com Jesus, amando, perdoando, somando, levando a palavra, suportando aquele que é mais fraco. O forte suporta, não é aquele que diz deixa sozinho, deixa de lado, não quer estar contigo, não. O forte é aquele que suporta, o forte é aquele que tolera, o forte é aquele que ora, o forte é aquele que não desiste, o forte é aquele que não deixa o meu irmão, a minha irmã para trás, querido. Eu sou contigo, eu te ajudo, conte comigo, eu vou orar com você. Este Senhor, amados, que estão sendo fortalecidos no Senhor a cada dia. Esses estão cada dia mais fazendo aquilo que o Senhor tem prometido em sua vida. Glória a Deus. Então, amados, o sumo sacerdote agora, ele mudou a lei. Ele não tirou a lei, ele não aboliu a lei, ele mudou a lei. Exemplo, na lei. Na lei, só era considerado um homicida aquele que tirasse a vida do outro. Agora Jesus disse, na graça, se você aborrecer o seu irmão, dizer que ele é louco, claro, humilhar, ofender, você já cometeu o homicídio. Então, na graça ficou mais difícil. Na lei, isso era considerado pecado, adultério, quando a pessoa tivesse a conjunção carnal. Porém, Jesus disse na graça, se tu olhares, já cometeu o pecado no seu coração. Então, Jesus colocou na barra de cima, ficou mais difícil. Não é tão fácil, não, mas agora nós temos nosso Espírito, a natureza de Jesus em nós. A natureza de Jesus está em você. Por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós olhando aqui em um encontro. O encontro entre a graça e a lei. No capítulo 8 de João. Jesus não trouxe a graça somente, ele era a graça presente, a graça que caminhou nessa terra. E agora no capítulo 8 de João, se nós ali olharmos, diz que Jesus foi ao monte para orar, e ele, vencendo, algumas traduções dizem à noite, ele foi ao templo, e pergunte a mim, por quê? Por quê? Uma boa pergunta.
não tinha nada. No templo à noite não tinha nada para fazer com as pessoas. O templo estava fechado. Alguns sacerdotes levitas ficavam sim, para que o fogo do altar não viesse a ser apagado, mas para com o povo não tinha nada. Mas Jesus sempre tem um porquê, queridos. Jesus chega sempre na frente. Às vezes nós ficamos desesperados, às vezes nós ficamos aflitos, mas Jesus, Ele cuida muito bem de nós, muito bem de você. Jesus sabia que algo ia acontecer ali, fora do contexto normal, e quando Ele chega muito bem cedo, à noitinha ali naquele lugar, no templo, os escribas e os levitas, os fariseus, na verdade, os escribas, eles trazem uma mulher no próprio ato foi pega, e agora eles trazem ela para Jesus, porque Jesus chegou até ali, porque se Jesus não chegasse antes, aquela mulher seria condenada. Aleluia! Então ali havia as testemunhas ali naquele lugar, rodeado. Então os escribas faziam parte do sinédrio, eram os homens, eram os guardiões da lei mosaica. Além dos guardiões, eram aqueles que julgavam as pessoas que cometiam infração. Então essa mulher estava sendo julgada naquele momento, de maneira privada, de maneira que poucos sabiam, mas Jesus sabe todas as coisas, e Ele foi num horário que não tinha culto. Vamos supor, Jesus veio aqui à igreja, por exemplo, às 3 da manhã, às 4 da manhã. Por que Jesus viria aqui? Mas, queridos, Ele foi por um propósito. Ele sabia que tinha uma mulher que estava para ser condenada pelos escribas e fariseus. Eles entendiam da lei, eles sabiam do que eles estavam fazendo, mas Jesus antecipou os seus planos, porque Ele queria salvar. Jesus chegou para mim, Jesus chegou para você, numa hora que nós não esperávamos, numa hora que nós estávamos destinados à condenação, a nossa vida estava indo a pique, mas Ele chegou na hora certa. A graça de Deus chegou na minha vida, a graça de Deus chegou na tua vida, e a graça de Deus estava chegando à vida daquela mulher. Estava sem esperança, estava sabendo que o fim ia chegar, mas o Senhor Jesus, Ele chega numa hora que nós não esperamos, para nos surpreender. Aleluia! E quando então os escribas veem que Jesus chega naquele momento que eles iam fazer com que a lei fosse cumprida, eles então perguntam para Jesus: olha, esta mulher nós pegamos no ato, e quiseram testar a Jesus, para ver o que ele ia dizer. Jesus estava numa situação, podemos dizer, se fosse nós, difícil, mas Jesus não. Jesus aproveitou a ocasião para trazer uma lição tremenda, forte. Os escribas e os fariseus, queridos, representavam a lei. Jesus, a graça ali presente. Amém? Glória a Deus. E aonde há graça, há restauração. Aonde a graça de Deus, há restauração, há milagre. Glória a Deus. Diz o versículo 3 do capítulo 8: e pondo no meio da multidão a mulher. Para que os irmãos entendam, queridos, esse ato de apedrejamento estava na lei, mas não era algo aleatório, não. Essa mulher era colocada no meio das pessoas que iriam tomar um passo à frente, iriam acusá-la. O segundo ia dar um passo à frente e também confirmar aquela acusação. E o terceiro também. Porém, aqui a situação é diferente. Houve um flagrante, então não tinha necessidade de passar por esse rito. Mas eles queriam testar Jesus.
A graça estava ali. Jesus que pregava o amor. Jesus que pregava o perdão, a restauração, a vida eterna. E eles perguntaram: tu, pois, o que dizes? Se Jesus mandasse apedrejá-la, ele estava indo contra os seus ensinamentos. Se Jesus o absolvesse da condenação, ele estaria indo contra ele. E eles perguntaram para Jesus. Jesus começou a escrever na terra. A lei foi escrita na pedra, pelo dedo de Deus. Isso quer dizer que ela não se apaga. Aquilo que foi dito, escrito como lei, se não cumprisse, era condenado. Mas agora, quando Jesus está escrevendo na terra, diz: por mais que haja pecado, o vento assopra e é apagado. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todo pecado. Glória a Deus. Ele escrevendo na terra ele continuou escrevendo. Jesus não teve pressa de responder, e eles queriam saber. Jesus não tinha pressa. Que lição que nós temos, né? Às vezes nós queremos responder as coisas com tanta pressa, e às vezes nos prometemos por essa pressa. Às vezes nós dizemos alguma coisa, nos prometemos algo. Jesus estava de cabeça baixa, escrevendo a terra, e assim ele continuou. Alguns dizem que Jesus estava escrevendo os mandamentos, sabe? Diz alguns historiadores, alguns teólogos. Outros dizem que Jesus estava escrevendo o pecado de todos aqueles que estavam querendo condenar aquela mulher. Eu não posso afirmar, mas eu acredito que ao longe, vamos aqui fazer mais perto, alguém via que está escrevendo o pecado dele lá na terra. O outro de cá olhava: eu não fiz isso aí, mas eu fiz aquilo lá, eu pequei. O pecado. O que eu tiro com isso, querido? A graça de Deus, ela não expõe você. A graça de Deus trata você, mas no teu íntimo. Deus não veio para expor ninguém, para humilhar ninguém, mas veio para tratar você. Ele fala com você, Ele quebrando o nosso coração. Ele faz nós sentir nossas misérias, mas é Ele, o Espírito Santo, em mim, em você. Por isso que aqui ninguém tem o direito, como religioso, a apontar defeito de ninguém, porque o Espírito Santo já veio para convencer o homem. A graça de Deus, queridos, ela nos convence, ela nos amassa, ela nos mostra o quanto nós somos miseráveis, sem nos expor, porque Ele trabalha aqui dentro. A graça de Deus manifestou ali, os pecados deles eram escritos na terra, e cada um começava a ver os seus pecados. Em vez de dar um passo à frente para condenar, eles começaram a virar as costas e sair. Eu também sou culpado. Não ser digno de tacar a pedra. Não sou digno de condenar essa mulher, porque eu também pequei. Está lá o meu pecado. Aleluia. A graça de Deus nos molda, queridos. A graça de Deus nos leva a uma vida pura e santa diante de Deus. A graça de Deus, querido, ela faz com que nós olhamos para dentro de nós como espelho e nos enxergamos nos pormenores, como nós estamos diante de Deus, para que Cristo possa crescer em nós, para que o reino de Deus possa estar abundante em nossa vida. Ele nos confronta, mas não nos expõe. Ele nos trata, mas não nos humilha. A graça de Deus é assim.
Aleluia! E a graça de Deus está aqui nesta noite, querido, sendo derramada em nossas vidas. Eu preciso ser tratado por essa graça. Eu preciso ser curado por essa graça. Eu creio que você também precisa. Nós erramos, nós falhamos, mas Ele está aqui através da sua palavra. Aleluia, trabalhando na minha, na tua vida, nos convencendo. Jesus diz em João capítulo 16, eu tenho que ir para o meu Pai, porque se eu não for, o Consolador não vier, mas se eu for para o meu Pai, eu rogarei o Consolador para que Ele venha, e quando Ele vier, Ele vos convencerá do juízo, da justiça e do pecado. Ele nos convence, Ele trabalha, Ele nos esperta, Ele nos inquieta, Ele gera em nós um desconforto. Por quê? Porque Ele quer que nós, queridos, venhamos parecer com Jesus cada dia mais. A graça de Deus não veio somente para nos perdoar, não. A graça de Deus veio para que nós viéssemos, aleluia, parecer com o Senhor. Ser semelhante a Jesus em amor, em perdão, em compaixão. Este era o propósito de Deus através de Adão, que a sua imagem e semelhança fosse espalhada aos seus descendentes, mas não foi assim que aconteceu. Mas através de Jesus, essa mudança que começa do nosso interior para o nosso exterior, nós vamos cada dia mais parecendo com Jesus. Nós vamos cada dia mais, aleluia, parecendo com Jesus em amor, em paz, em perdão, aceitando as perdas, aceitando ser injustiçado. Não tem problema, não vou levar não tem problema, Jesus é maior, não tem problema, Ele é minha justiça, não faz mal, vou perdoar, não tem problema, te humilhar, não tem problema, vem cá, eu também te amo do mesmo jeito. Isso é parecer com Jesus. E quando eu permito que o Senhor me molda, trabalhe em mim, queridos, isso vai sendo acrescentado, eu vou crescendo, Jesus vai cada vez tendo liberdade para fazer de mim uma nova criatura, que vive no Espírito, para não cumprir com a vontade da carne, mas o propósito de Deus. Glória a Jesus. Eles começaram a sair um, foi o primeiro. Acredito que os mais velhos, foi até o mais novo, não ficou ninguém, não ficou os escribas, não ficou os velhos, não ficou ninguém, porque se alguém desse um passo à frente, tacasse a primeira pedra, e aquela mulher fosse condenada de maneira injusta, aquele que assim o fez, seria punido e morrido no lugar. Eu vou? Nada, estou diante de Deus que conhece tudo, o meu coração foi revelado aqui. Aleluia. E eles saíram um por um. Quando a graça chega, queridos, tudo muda. Quando a graça chega, tudo muda. Tudo se transforma. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus perguntou para aquela mulher: onde estão os teus acusadores, mulheres? Todos tinham ido embora. E Jesus disse: mulher, nem eu te condeno. A graça é assim, queridos. Aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Quantos, queridos, que viviam uma vida desregrada, uma vida como a sociedade não queria mais, não queria no seu bairro, não queria próximo, não queria, mas Jesus, Ele não faz acepção. Jesus, Ele veio em encontro de todos, independente da circunstância que ele se encontra. Mas muitas das vezes nós temos atitudes de religiosos. Sabiam que nós temos comportamentos de religiosos? Como teve os fariseus, como teve os escribas. Nós excluímos pessoas porque errou, nós tiramos da nossa agenda pessoas que falharam, nós tratamos de maneira indiferente aquele ou aquele outro porque não é crente, nós excluímos da nossa vida, do nosso ciclo de amizade, porque aquela mulher não é da minha religião, da minha igreja, não quero saber, não quero conversar. Querido, o religioso
tem este comportamento, mas aquele que foi, aleluia, encontrou com a graça de Deus, ele não tem divisão, ele não faz essa, ele acolhe o seu coração, ele ama, ele quer o bem, ele quer a salvação, independente da circunstância, independente da situação, ele estende a mão ao perdido, ele estende a mão àquele que está caído, aquele que está sentado à beira do caminho, desanimado, triste, abatido, pensando em tirar a sua vida, aleluia, aquele que é transformado por Jesus, ele não importa a situação que a pessoa está, porque ele tem certeza que a graça de Deus pode transformar a sua vida. Aleluia. A graça de Deus está aqui. Vamos nos colocar de pé.